Olá, canal Old Way, mais um vídeo do nosso Leituras e Resenhas. O futuro de uma ilusão. Sigmund Freud escreveu esse livro em 1927. Tá aqui, não há instância alguma acima da razão, fala o judeu sem religião, Freud. O tema central do livro, a relação entre religião, cultura e o inconsciente humano. O contexto, Freud escreve esse livro no momento em que a Europa vive as tensões entre razão científica e tradição religiosa. Ele tenta responder a pergunta: por que o ser humano precisa de religião e qual será o futuro dela? Freud, como ateu e racionalista, vê a religião não como revelação divina, mas como um produto psíquico da mente humana, criado para lidar com o medo, a culpa e a incerteza da vida. A tese principal, Freud chama a religião de ilusão, mas é importante entender o sentido da palavra. Para ele, uma ilusão não é necessariamente uma mentira, mas uma crença nascida de um desejo profundo. As religiões nasceriam da necessidade humana de proteger-se do sofrimento e da impotência diante da natureza e da morte. Assim, Deus seria uma figura paterna ampliada, uma projeção do complexo de pai. O homem, diante do medo e da solidão, cria um pai cósmico que o protege e o pune. A função da religião na cultura. Freud reconhece que a religião teve um papel civilizatório importante, estabeleceu normas morais, freou impulsos destrutivos, criou coesão social, mas ele acredita que, com o avanço da ciência e da maturidade cultural, a humanidade deveria superar a dependência religiosa, substituindo-a por uma educação racional e ética baseada na razão. O futuro dessa ilusão. Freud não deseja simplesmente destruir a religião, ele prevê que ela perderá força gradualmente, à medida que a humanidade se tornar mais consciente de si mesma. Parêntese meu, o que deu errado. Mas ele reconhece que essa transição não será fácil, pois a religião satisfaz desejos profundos do inconsciente, o desejo de proteção, o medo da morte e a busca por sentido. Por isso, mesmo que a razão avance, a necessidade de ilusão permanecerá como parte da estrutura psíquica humana. Do ponto de vista cristão, o futuro de uma ilusão é uma provocação valiosa. Mas, mesmo discordando de Freud, podemos reconhecer a força da pergunta que ele levanta: o que acontece com o homem quando ele perde o sagrado? E o que sobra da alma humana quando tudo é explicado apenas pela razão? Quando Freud escreveu este livro, o seu amigo Oscar Pfister, o reverendo, que eu fiz outros vídeos aí com as cartas entre Freud e Pfister, ele escreveu A Ilusão de um Futuro, que foi uma resposta aqui ao Freud sobre essas questões levantadas aqui no Futuro de uma Ilusão. Em resumo, Freud vê a religião como a criação psicológica necessária, mas infantil. Acredita que a ciência e a razão poderiam substituí-la, mas reconhece que a necessidade do sagrado é profunda e difícil de eliminar. Ou seja, o futuro de uma ilusão não é apenas uma crítica à fé,
é um espelho da alma humana que revela o quanto ainda precisamos de sentido, mesmo em meio à razão. O futuro de uma ilusão, Freud. Termina aqui mais um vídeo do nosso Leituras e Resenhas. Obrigado, Carlos Borges, ou de Waycast, na Antiga Estrada, a moda antiga.